Bom, galera, vamos continuar aqui. Então, nós vamos calcular agora o campo elétrico no centro de um anel ou de um semianel carregado, tá? Então, vamos pegar o anel, tá? Então, a gente tem o desenho esquemático dele aí, a gente quer calcular o campo elétrico bem no centro. Bom, um anel é uma distribuição contínua de cargas, né? É uma distribuição contínua e linear, tá? Porque é uma linha. Muito bem, galera. Então, o que acontece? A gente tem que dividir esse anel em vários pedacinhos, da mesma forma que a gente tem feito nos problemas anteriores. Então, vamos dividir. Vamos colocar aqui, vamos pegar bem esses pedacinhos que já estão bem bonitinhos aqui, né? Esse. Bom, o que acontece com esse pedacinho? Bom, acontece que ele vai criar um campo elétrico, né, aqui no centro, nesta direção aqui, certo? Então, ele vai criar um elemento de campo elétrico nesta direção. Por outro lado, se a gente pegar esse carinha aqui, vamos fazer ele de verde, ele vai criar um campo elétrico nesta direção aqui, certo? E aí ele tem esse elementozinho de campo elétrico aqui. Bom, galera, o anel ele tem um raio R, né? Então, vejam, a gente pegou um elementozinho dQ desse lado, pegou um elementozinho dQ desse lado. Ou seja, a carga é a mesma. A distância dos dois até o centro é a mesma. Então, significa que esse elemento DE vai cancelar com esse elemento DE. Tá? Se a gente fizer a mesma coisa, por exemplo, para um elemento aqui e um elemento aqui, vocês vão ver que eles vão se cancelar lá também. Assim como se a gente fizer um cara aqui, vai se cancelar com o cara simétrico aqui, né? Ou seja, o resultado é inevitável. O campo elétrico no centro de um anel carregado é igual a zero. Tá? Bom, então, galera, aqui a gente tira uma conclusão muito importante, que é o seguinte. A simetria, ela importa bastante nesse problema. Por quê? Porque você tem um cara em uma dada posição, ele cria um campo elétrico. O outro, na outra posição, ele também cria um campo elétrico, né? Na posição oposta, de uma forma que os dois se cancelam, tá? Então, essa é uma questão muito importante no caso do anel. Muito bem. E se agora a gente fizer o seguinte, a gente tirar uma parte do anel, certo? Ou seja, agora a gente tem um semi-anel, né? Bom, vamos começar analisando o mais fácil, né? Vou pegar bem essa pontinha aqui, tá? Então, essa pontinha, ela vai criar um campo, um elemento DE aqui, né? Nessa posição. Temos um elemento DE aqui. E aí, se a gente pegar bem o lado oposto, né, o simétrico a ele, nessa posição, ele também vai criar um elemento de campo elétrico lá, né, no centro. Né, de uma forma que, não está exatamente no centro do meu desenho, tá, mas de uma forma que esses DEs aqui vão se cancelar. Tá? A mesma coisa vai acontecer com esse cara aqui em relação a esse ponto aqui. Tá? Mas percebam que a gente tem uma área aqui, uma parte do meu anel que não vai ser cancelado por nada. Por quê? Porque a gente não tem essa parte que faria simetria com ele, né? Então vejam, eu pintei de vermelho aqui para vocês perceberem que essa parte toda em vermelho, ela que vai ser a responsável pela criação do campo elétrico no centro do anel. Então notem que, vamos pegar, por exemplo, bem na pontinha lá, esse cara aqui. Ele vai criar um campo elétrico aqui, e vamos pegar desse aqui também. Ele vai criar um campo elétrico
aqui, certo? Então, nós temos esses elementos de campo elétrico aqui criados, né? Notem que, se a gente separar os campos nas suas coordenadas, então vai ter um cara para cima, um cara para baixo e aqui essa distância. Então aqui a gente tem o campo elétrico na direção X e o campo elétrico na direção Y, para cima e para baixo. Bom, o caso dos Y, ele vai ser cancelado, né? Sobra, portanto, um campo elétrico na direção X. Tá? Então, o campo elétrico no semianel, ele vai ter essa direção que vocês acabaram de ver. Tá? A mesma situação ocorre quando a gente vai diminuindo esse anel. Tá? Então, vai ser, vocês podem fazer aí a análise, vocês vão perceber que o campo elétrico ele aponta nesta direção, no eixo X, por exemplo. Tá? Agora, notem que se a gente mudar a simetria do eixo X, ele passa a apontar bem para o centro dessa partezinha de anel, né? Desse semianel. Então, esse é o campo elétrico. Tá? Então, ele aponta bem para o centro aqui da minha situação. Por outro lado, se a gente mudasse a posição dele para ele ficar bem simétrico aqui ao eixo X, o campo elétrico ia continuar apontando no eixo X. Tá? Então, basta eu girar ele aí para que ele aponte para alguma posição. Certo? Então, tá aí a representação para vocês. Muito bem, então vamos calcular o campo nessa situação aqui, tá? Ela vai valer para todas, a gente vai calcular para ela, tá bom? A gente já viu que, né, a gente tem um campo para cá, um campo para cá, tá bom? O campo resultante, ele aponta para a frente, na direção do eixo X, tá? Então, campo no eixo X. Então, temos os elementos de campo aqui, certo? Muito bem. Então, acontece que o ângulo, né, desse anel é um ângulo θ e para baixo nós temos o ângulo menos θ. Ou seja, para o campo apontar na direção X, eu tenho que colocar ele simétrico, né, o ângulo simétrico no eixo X, tá? Então tem que ser mais θ para cima, menos θ para baixo, tá bom? Então vejam, o campo é o campo de uma linha, né? Então nós temos que calcular ele como sendo a integral de k lambda ds sobre r ao quadrado na direção radial, tá? Muito bem. Notem aqui que o ds, né, que é o quanto o S é o meu comprimento do anel, né? Então nós temos o seguinte: S é o comprimento do anel, né, que é simplesmente r θ. Veja, se fosse um anel total, né, seria 2πr, né, que é o perímetro dele. Mas como é só uma parte do anel, é rθ, sendo esse θ o ângulo percorrido aí pelo anel. Bom, então significa que o meu ds vai ser r dθ, certo? Tanto que ele variou de ângulo. Então esse daqui é o meu ds. Tá? Então vejam que o R ele não varia, o R é constante. Né? Muito bem. Então, olha só, a gente já viu que ele aponta na direção X, né? Então podemos fazer o quê? Uma multiplicação escalar com o vetor unitário X,
Tá? Então, vai ser integral de K lambda sobre R ao quadrado ds, R escalar x, tá bom? R escalar x. Então, esse primeiro cara aqui é ex, tá? K lambda sobre R ao quadrado é uma constante, então vamos já colocar para fora. K lambda sobre R ao quadrado. E o meu ds, como a gente já viu, ele vale R dθ. R é constante, como a gente viu, já vou pôr para fora. Integral de dθ. Agora, R escalar x é o quê? R escalar x é o cosseno desse ângulo aqui, né? Cosseno do ângulo θ. Agora, eu vou fazer essa integral de quanto até quanto? Bom, vou fazer essa integral de menos θ até mais θ, certo? Menos θ até mais θ. Esses r se simplificam, bom? Então, nós temos o seguinte, K lambda sobre R, integral de cosseno de θ dθ, vai dar quanto? Integral de cosseno de θ dθ vai dar seno de θ. Né? Vai dar seno de θ. A gente ainda não substituiu os limites. Os limites são de menos θ até mais θ. Tá bom? Então, a gente vai ficar com ex igual a K lambda sobre R. K lambda sobre R. Agora, substituindo os limites, seno de θ menos seno de menos θ. Tá? Agora, anotem o seguinte, o seno de menos θ, o seno, ele é uma função ímpar. Tá? Por ser uma função ímpar, ele segue a seguinte regra matemática, seguinte identidade matemática, f de x igual a menos f de menos x. Tá? Então, isso significa que ele vai dar seno de θ. Portanto, o nosso campo elétrico é K lambda sobre R, 2, né? 2K lambda sobre R, seno de θ. Ok? Então, vamos pegar um pequeno, vamos apagar esse x aqui e colocar ele um vetor. Nesse caso, um vetor que aponta na direção x. Então, este é o campo elétrico do semianel, tá bom? Do semianel. Agora, e se fosse um anel? E se fosse um anel? Bom, no caso de um anel, o que a gente tem é que esse ângulo θ ele vai valer 0 graus, né? Ou seja, colocando 0 graus aqui na minha equação, eu tenho que o campo elétrico é igual a 0, como a gente poderia esperar. De outro lado, a gente pode verificar o seguinte, qual seria o maior campo elétrico possível? Né? Quando que a gente poderia ter o maior campo elétrico possível? Bom, vocês já devem imaginar que a gente tem que calcular a derivada igual a zero. Né? A gente calcular a derivada de seno é cosseno. Cosseno de θ igual a zero. Então, qual é o ângulo cujo cosseno vale zero? O ângulo cujo cosseno vale zero é π sobre 2. Então, a situação onde o campo elétrico é máximo é quando a gente tem π sobre 2. Vocês podem se lembrar que a gente fizer o desenho aqui, né, dos eixos x e y, é a situação em que a gente tem, um semianel dessa forma aqui. Tá? Então, esse é o maior campo elétrico de um semianel.
ok? Aqui a gente tem, né, desenhado, graficado no GeoGebra, como é que é essa variação do ângulo θ, né, com o meu campo elétrico de um semianel. Vocês podem ver que o campo elétrico, quando θ é igual a π sobre 2, ele é máximo, né? E quando o ângulo é zero, o campo é zero também, como era de se esperar, é o caso de um anel carregado. Bom, galera, então aqui no Falstad vocês também têm a opção de verificar como que é o campo elétrico de um anel carregado. Então vamos colocar aqui de vectors, então reverse, e essa é a distribuição de campo elétrico de um anel carregado. Vamos colocar no eixo Z. A gente vai verificar aqui, né, não há campo elétrico no centro do anel. Tá? A gente pode aumentar a densidade, a gente vai ver que no centro o campo elétrico é igual a zero. Tá bom? Vamos dar um zoom aqui para a gente ver. Então, o campo elétrico é igual a zero, como eu estava dizendo para vocês.